E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Maravilhoso Deus, sabemos que o Senhor está manifesto através dessa mensagem em cada coração. Não somente aqui, mas meus irmãos através da internet, e até aqueles que não estão na internet, mas que ouvem esta mensagem, seja lá onde eles estiverem, mas eles ouviram a tua voz. Senhor, não estamos aqui para ser ovacionados por ninguém, mas estamos aqui para ovacionar esta mensagem que João deixou para nós. E é isso que nós estamos aqui. Não é outra coisa, é o Senhor, é Deus. Não estamos aqui para engrandecer o homem, até porque o homem já dorme no Senhor. Mas estamos para engrandecer o Senhor, esta mensagem, porque esta mensagem não dorme. Essa mensagem vai nos tirar aqui da terra. E é por isso que nós estamos aqui velando este momento. A cada segundo, a cada pulsar, a cada batida do nosso coração, nós anelamos este arrebatamento. Sei que não é de nossa forma, não é de nossa maneira, não é a nossa preparação, mas é o que o Senhor já fez através deste mensageiro. Estamos crendo nisso, nos ajude, que o Senhor possa falar através de nós e possa tratar no coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desde já te agradecemos. Amém. Sentai-vos. O chamado e o dom verdadeiro. Isto aqui que é o problema. Chamados, todos somos. Dons, todos têm. Mas achar o chamado verdadeiro, aquele que tem sido chamado por Deus e se entregou a esta mensagem. Dons são várias manifestações de dons. É Deus que dá, é Deus que dá. E Ele dá, como nós acabamos de ler aqui, Ele dá sem arrependimento. Isso é um dos maiores enganos, que foi Deus que deu, foi Deus que deu. Mas em vez destes chamados, desses ofícios, em vez destes dons trabalhar em favor da mensagem, eles trabalham contra a mensagem. E aí, para que é isso? É para enganar o não eleito. A pessoa ela pode ter um chamado, ela pode ser um pastor, ela pode ser um apóstolo, ela pode ser um mestre, ela pode ser um evangelista. É chamado por Deus, é chamado por Deus. É sem arrependimento. É por isso que vocês veem, pastor, não quer dizer que nós somos de ferro e não somos homens, não somos tentados.
Mas você vai ver grandes homens de Deus, chamado por Deus, tendo uma grande vocação, mas não tem um arrependimento na alma. Você vê eles escandalizando a obra de Deus e várias coisas tão feias que nem é bom falar. Mas nós não estamos contra isso. O que eu estou nesta manhã aqui é para chamar a atenção de você, e você que um homem chamado, ele pode ser chamado por Deus, ele pode pregar eloquentemente, ele pode falar de João, ele pode expulsar demônio, ele pode curar os enfermos, e ele não ser de Deus. O dom é de Deus, o dom é de Deus. A pregação dele é de Deus, a pregação dele é de Deus. Mas ele é de Deus, ele não é de Deus. Ele pode estar pregando, mas ser um cego. Ele pode ser usado por Deus, pode. Balaão foi usado por Deus, foi usado por Deus. Ele era um homem o quê? Era um profeta de olho aberto, ele era um profeta de olho aberto. Ele enxergava as visões de Deus, ele enxergava a visão de Deus. Mas Deus já tinha dito para ele não amaldiçoar o povo. Mas o que foi que ele fez? Por causa da popularidade, por causa da igreja, por causa do companheirismo de pastores, o que foi que ele fez? Ele disse: eu vou lá novamente. Porque Balaque veio e aumentou a proposta, aumentou o dinheiro, aumentou o ouro. E o desejo de Balaão era dinheiro, como de muitos pastores, é ter um carro novo, é ter um ministério grande, é ser ovacionado, é não reconhecer a mensagem do dia, é não reconhecer o mensageiro, é não ignorando a mensagem do dia e querer se colocar para ser ovacionado. E quando um homem se coloca nesta plataforma, quando um homem se coloca de pé para ser ovacionado, para ser engrandecido, é quando Deus não está mais nele. Geralmente o homem que Deus está trabalhando, geralmente ele não aparece, geralmente ele não se mostra. Ele sempre deixa Deus refletir através dele. Não precisa dizer que ele é um pastor local, não precisa dizer que ele tem membros. Quem faz isso é o próprio povo. É o próprio povo de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Dons e chamamentos são muito enganosos. A Bíblia diz que ele mesmo deu uns para quê? Para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, doutores, que são mestres, e evangelistas. Estes 5 ofícios, eles são de Deus, eles são de Deus. Agora, esses 5 ofícios, eles têm que reconhecer a manifestação de Deus no dia. É aí quando eles pecam. O que foi que aconteceu com Balaão? Vamos voltar a ele. Balaão era um homem de Deus, era um homem chamado de Deus, era um profeta de Deus. Balaão não era diferente de Moisés, só que Moisés era um homem chamado e predestinado para ovacionar não o ministério dele, mas para ovacionar a mensagem que Deus deu para ele entregar ao povo de Israel. Então, Moisés não era somente justificado, mas Moisés era santificado. Moisés era batizado com o Espírito Santo. Em outras palavras, Moisés era convertido, diferente de Balaão, que Balaão era só justificado, santificado, mas sem o Espírito Santo, desprovido do Espírito Santo dentro de sua alma. De que adianta eu ser um crente? De que adianta eu ser um pregador? De que adianta eu expulsar demônio? De que adianta eu curar os enfermos? De que adianta eu ressuscitar os mortos? De que adianta eu fazer obras poderosas no nome de Deus e ser desprovido do Espírito Santo? Como Judas foi desprovido do Espírito Santo, como Anás foi desprovido do Espírito Santo, como Caifás, um ministro da casa de Deus, um sacerdote da casa de Deus,
mas foi desprovido, e até ele deu uma grande profecia. Deus usou a boca dele que um homem deveria morrer por toda a nação, mas ele era desprovido do Espírito Santo de Deus. Ele tinha um chamado, ele tinha um dom, mas dons e vocações são sem arrependimento. Você não deve medir o homem pela mensagem que ele prega. Você não deve medir um ofício do homem pelos tanto de demônio que ele expulsa, mas veja se ele admite, se ele se submete, se ele não ignora a mensagem da hora. Porque se ele ignora a mensagem da hora, ele é um falso. Ele é um falso profeta, ele é um falso evangelista, ele é um falso mestre, ele é um falso pastor. Falso. Por quê? Porque são desprovidos, eles são levantados para enganar o eleito. Mas a Bíblia diz que é impossível, não tem como um eleito ser enganado, porque o eleito, ele se submete à mensagem da hora. Por quê? Porque ele não é desprovido do Espírito Santo. A mensagem é o Espírito Santo, e o que está nele é o Espírito Santo. Você sabe que o irmão daí prega bem. O pastor reconheceu ele, que ele tinha algo que falar. Irmão Aldo também. Mas eles não estão aqui, e o espírito que está em mim está neles. Você sabe que é um espírito denominacional? Você sabe que é um espírito que o homem ele é chamado, ele tem um dom, mas ele é desprovido do Espírito Santo porque ele não se arrependeu. Então ele é dominado pelos espíritos daqueles homens que querem falar. Se não der oportunidade para eles, ele se aborrece, porque eles não têm a liderança de Deus. Tem que chamar toda a igreja, dar cargo para todo mundo, porque eles não têm segurança. Eles têm que fazer visita para todo mundo. E você sabe quem nos visita? É esta mensagem. Você sabe que quem te visita no momento difícil, onde o pastor não pode chegar, é esta mensagem do dia, de Apocalipse 10, do 8 a 11, que está sempre com você. É por isso, como você vai negar uma coisa que você está dentro de você? Como é que você vai negar apertar o play que está dentro de você? É o que está dentro das fitas. Como você vai negar? Como é que você pode dizer que tem o Espírito Santo e negar? É falta, sabe de quê? É falta de arrependimento, porque dons e vocações, dons e chamados são sem arrependimento. Salmo 68, 18, tu que subiste ao alto, recebeste dons, levaste cativo a cativeiro, e recebeste dons e deste até para os rebeldes. Rebeldes é que não são convertidos, rebelde contra a mensagem da hora, rebelde contra o play de João, rebelde. A noiva é para ela comer o quê? Irmão, é fácil discernir os espíritos. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Quando o pastor era vivo, que ele está vivo, você crê que ele está vivo? Ele não está nesse corpo, mas ele é vivo. Você crê que Moisés é vivo? A gente não serve um Deus de mortos, a gente serve um Deus de vivo. Você crê que Elias é vivo? Ele apareceu lá no monte quando Jesus, na transfiguração, Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João pôde contemplar aquela manifestação de Deus, porque ele é vivo. Brana é vivo. Brana é vivo, está num corpo teofânico, um corpo celestial. Osmar Brana é vivo, está num corpo celestial. Você também, se passar para o Senhor, você é vivo, você vive.
Então, quando ele era vivo, o pastor pregava e dizia que os ministros tinham comido o inário. Você já viu o povo da África? Eles vão cantar, eles dançam. Ele disse que tinham comido o inário. E agora, depois da partida do pastor, você sabe que esses 7 pregadores, esses 7 ministros, sabe o que eles comeram? O livrinho da oração, é orar pela madrugada. Não é esse, irmão, isso não dá fé para rápido. Oração não dá fé para rápido. A oração é a intercessão, ela está em você. Você está no carro, você está orando. Você está deitada, você está clamando por Deus. A oração em público, é para ser visto. Jesus falou: vocês, fariseus hipócritas, que faz prolongadas orações para seres vistos. Quando vocês orarem, meus filhos, eu vou ensinar vocês a orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e Deus te recompensará. E eu duvido tu orar 1 hora dentro do teu quarto que tu dorme em cima do teu joelho. Porque o avivamento da oração passou. O avivamento agora é esta mensagem que João comeu e entregou para nós, que está dentro de cada coração, de cada eleito. Não é tempo nem mais de orar, é tempo da gente confiar na oração, é tempo da gente falar a palavra. Você sabe o que João falou para nós? Ele falou a palavra falada. Assim diz o Senhor, a era terminou. Assim diz o Senhor, o Cordeiro saiu do trono, agora está fumegando, agora é um tribunal de juízo. Você sabe que quando o mensageiro parte, aquele lugar onde o mensageiro estava fumega, os ministros que ficam ainda ali, eles ficam trazendo maldição para o povo está sendo amaldiçoado e não sabe por seguir esses homens que têm dom, tem chamado, são de Deus, o que foi que aconteceu depois da partida do irmão Brana, que o irmão Brana partiu, a maldição caiu sobre aqueles que estavam ao redor, e eles saíram com uma doutrina dizendo que o irmão Brana iria ressuscitar para revelar o 7º selo. Eles não puderam captar, era porque eles tinham o dom, eles não tinham o doador, eles não viram aquele que estava dentro de Brana. Não é diferente da América do Sul, meu irmão. Eu não estou falando isso para você me seguir. Não me siga. Siga essa mensagem. Esqueça de mim, esqueça do meu nome, mas você não pode esquecer do nome que Deus usou aqui na América do Sul, Osmar Brana. Dons e chamamentos são sem arrependimento. Pregar bonito, mas ele prega tão bonito, mas é de Deus? Mas ele admite a mensagem que João comeu? Ele admite que foi só um para revelar? Ele admite que foi só um para profetizar? E ele admite que a mensagem não é dele, porque se ele tem mensagem, então ele não prepara. Tem que ter um, você tem que escolher um. Quem é que você vai escolher? Quem que você escolhe nesta manhã? Você vai escolher Jesus ou Barrabás? Quem você escolhe nesta manhã? Você vai escolher Brana ou vai escolher ressurreição isolada? Você vai escolher Brana ou você vai escolher a dualidade? Você vai escolher o 7º selo revelado ou vai escolher a ressurreição isolada? Quem você escolhe nesta manhã? Você vai escolher ficar com o play de João, com a mensagem de João, ou vocês vão ficar com esses homens que são chamados por Deus, tem o dom de Deus, mas são desprovidos da mensagem, porque não tem como. Ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profeta, outros para pastores, outros para mestres e evangelistas. Para quê? Para o aperfeiçoamento, irmão. Como
um pastor vai aperfeiçoar uma igreja se ele mesmo não é aperfeiçoado? A perfeição é Cristo. A perfeição é Cristo dentro da sua alma. Quando Cristo está dentro da tua alma, quando Cristo está dentro do coração do apóstolo, quando Cristo está dentro do coração do profeta, aí este profeta, ele pode aperfeiçoar a noiva do Senhor Jesus Cristo. Lutero não pôde aperfeiçoar, John Wesley não pôde aperfeiçoar, os pentecostais não puderam aperfeiçoar. Irmão Branham, com a sua primeira e segunda etapa, não pôde aperfeiçoar, mas a sua terceira etapa foi o âmago, foi o coração do assunto, era Deus manifestado em carne humana. Aí este João também, com a sua primeira e segunda etapa, Osmar não podia aperfeiçoar, mas na sua terceira puxada, ele pôde aperfeiçoar. Então ele se converteu. Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Osmar Brana, quando te converteres com esses 7 trovões, tu confirma teus irmãos. Cadê o pastor para confirmar os irmãos? Pastor convertido, não é pastor convencido. Pastor que refuta, pastor que briga, pastor que escandaliza com a própria... Cadê a mensagem daqui? Com a própria Bíblia áudio. Isso daqui é uma Bíblia áudio. Não é a Bíblia velha, isso aqui é uma Bíblia aberta. Quando eu falo aqui para os irmãos, meus irmãos, que eu creio no quíntuplo, se eu não cresce no quíntuplo, era melhor Deus me levar. É porque tem pessoas que acham que eu não creio no quíntuplo, acham que o pastor não deve pregar. O que é que eu estou fazendo? Eu fico tão invisível, Deus me deixa tão isolado, Deus deixa o pastor tão isolado que eles não vê. Vocês sabem por que vocês estão aqui? Vocês não estão aqui porque eu convidei, vocês estão aqui porque Cristo os convidou. Porque vocês fazem parte deste movimento de arrebatamento, onde não existe mais nenhum lugar que tenha sinceridade fora desta mensagem. Este é o nosso oásis, esse é o descanso de nossa alma. Como nós refutar? Por que refutar a primeira etapa? Por que refutar a segunda? Por que refutar a mensagem que já foi feita, que já foi pregada? Por que não admitir? Olha, o pastor João Bispo, ele tem um método diferente do meu, mas ele crê. Você vê o pastor João Bispo pregar, mas você vê que ele admite a mensagem, ele manda os membros dele ouvir. Não precisa o pastor estar lá, é o meu jeito, o meu estilo é esse. Deus me fez assim. Graças a Deus, não é para me exaltar, não é para mim me engrandecer, mas Deus me deu essa capacidade de me sentar com vocês e ouvir. Isso vai melhorar a nossa vida ou vai piorar eu sentar? Não. Eu deixo de ser pastor? Não. Quando eu tomei esta atitude, as pessoas não entendiam, mas agora elas entendem, elas me respeitam mais do que antes. Tem tantas pessoas que vêm e me agradecem, pastor Mendes. Deus te abençoe. Foi muito bom, Senhor. E se vocês ficassem só ao léu da minha mensagem? E se eu tivesse escondido este CD, qual era o nosso papel agora? Nós estávamos perdidos como os demais estão perdidos, que não sabem a decisão. Por quê? Porque eles viram o homem. O problema é você ver o homem, mas você não vê quem está dentro do homem. Dons e vocações. Dons. Eu não sou exaltado, eu não sou engrandecido. Este ofício, esse título de pastor não engrandece a minha mente. Se você me vê de carro, se você me vê com esta igreja, se você me vê com este povo, mas eu não pedi para Deus, foi Deus que nos deu para a gente chegar a esse ápice de levar as pessoas a reconhecerem esta mensagem. Não reconhecer a mim. Que adianta eu ser reconhecido? Que adianta o irmão Odair ser reconhecido? Que adianta o irmão Aldo ser reconhecido e não ser reconhecido por Deus? Que adianta você ser reconhecido? As pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem ser ovacionadas, as pessoas querem ser apresentadas, mas não, nós queremos ser reconhecidos naquele grande dia.
Vinde bendito do meu Pai, para uma casa que está reservada antes da fundação do mundo. É este que é meu alento, é esta que é a minha confiança. Vou ler aqui um pouquinho, já vou encerrar. Olha, irmão, hoje tem comida para todo mundo. Pode repetir, viu? A gente vai comer até acabar. Deus tem nos dado e graças a Deus não é preciso a gente pedir um centavo para ninguém. A gente não pede um centavo para ninguém. E Deus dá condições. Não é que os irmãos não façam, todo mundo faz. Todo mundo ajuda e sem precisar pedir. Isso quem é que pode colocar no coração de uma pessoa que você não pede ajudar? Você não pede as pessoas que querem se envolver. Se por acaso, você sabe que quando o pastor pede, não é Deus dando, mas quando o pastor não pede, tem que ser a mão de Deus para trabalhar. Então você vê que não é homem, é Deus. E nós temos só que agradecer e nos manter firme. Não é que somos melhores, porque também nós podemos ser descartáveis. Deus pode me usar e me descartar. Deus pode usar qualquer um desses meninos, nós estamos cientes disso. Mas nós não estamos querendo ser descartados, nós estamos querendo nos submeter. Você pode dizer eu e minha casa. Quando você fala minha casa, é você. Não pense que é sua casa. Eu e esta casa aqui vamos servir Apocalipse 10, do 8 a 11. Eu e esta casa aqui vamos reverenciar Apocalipse 10, do 8 a 11. Mesmo que não entenda, diz pastor, eu não entendo, mas eu creio. Eu creio que nós vamos sair daqui. Olha só a mensagem aqui, a palavra falada é a semente original. Parágrafo 151. Mombrana diz assim, Romanos 11, 29 diz, dons e chamadas são sem arrependimento. Aqui acaba toda a postura de qualquer pregador que chega aqui com o peito tufado e queira aparecer e falar mais bonito. Não, é sem arrependimento. Ele pode estar aqui pregando, você ser salvo e ele ser um perdido. Diz o que, pastor? O que é que tu acha de Judas? Quem foi que escolheu Judas? Não vos escolhi vós 12, e um de vós é o diabo. Judas era chamado, ele era chamado. Judas era um apóstolo, ele era um apóstolo. Judas era um pregador, ele era um pregador. Foi chamado, mas não tinha arrependimento. Os 70 foram chamados, mas não tinha arrependimento. Caifás foi chamado, mas não tinha arrependimento. Mombrana diz que Caifás era Satanás em carne. Ai, meu Deus. Será se não teve um que era Satanás em carne na América do Norte para enganar o povo? Eu não quero mais ir à frente. Mas vocês captem isso. Sempre quando Deus vem, Satanás está em carne. Será se não tinha essa... O Mombrana disse que Elvis Presley era Judas, 1965. Mas, falando religiosamente, será essa doutrina que veio do inferno, que o Mombrana ia ressuscitar? Será se não foi Satanás encarnado? Porque Deus estava encarnado. Ai, a gente não vai mais à frente. Isso é muito forte. A gente não pode ir mais à frente. É bom a gente ficar por aqui. Romanos 11, 29 diz, dons e chamamentos são sem arrependimento. Deus os dá. Deus os dá. Irmão, porque você tem sonho? A pior coisa é ter sonho. Você sabia que o sonho você tem que contar como sonho? E se você é sonhador, você tem um sonho, deixe o sonho cumprir. Porque as pessoas que são mais enganadas é que têm um dom de sonho. Elas estragam a igreja todinha e estragam suas vidas. Elas querem contar, elas querem passar e o diabo entra naquilo. Às vezes é um dom de Deus, mas às vezes o diabo entra e dá um sonho que não é de Deus. E o diabo mostra no sonho e diz, ora, bora largar esta mensagem. Essa mensagem não é de Deus. É como você já pegou confiança naquele irmão, naquela irmã que sempre vem com um sonho e dá certo, tu diz, é verdade. Dons e vocações são sem arrependimento. Pode sonhar, pode dar profecia, pode falar em língua, pode ter visões, mas é sem arrependimento. Deus os dá. E quem dá
é Deus. E também São João 15,16: não foi vós que escolheste a mim, não foi ele. Deus não predestina para ser, Mombrana fala, mas Deus, ele predestina, porque ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele vê quem vai crer, quem não vai crer. Ele sabia que Judas ia abandonar, ele o escolheu. Ele sabia que os Judas do dia do irmão Brana ia abandonar, ia virar costa para o irmão Brana, mas ele escolheu através do ministério de Brana. Ele viu no ministério de Osmar Brana quem ia trair, quem era o Judas, quem era Satanás encarnado, e escolheu. Agora, depois da partida do pastor, novamente é uma nova escolha. Tem que ter um povo que Deus está encarnado, e tem que ter um povo que Satanás está encarnado. Exceção da virginércia e daqueles que são salvos por não falarem mal, não dizer que o play é do diabo. E agora inventaram mais uma. Não, o CD é de Deus, mas o play é do diabo. Você sabe o que significa play? É continuar apertando. Play não vai te... Play, olha, eles têm tanto medo do play, porque eles sabem que se eles apertar, o nosso profeta Osmar Brana vai corrigir eles. Vai bater contra o próprio sistema deles. Deixo aqui, senão a gente não para. Se você deseja anotar isto, ouça atentamente agora. Em seus dias, quão diferente Jesus era das denominações de seu dia. Quão diferente Jesus era. Ele era diferente, a mensagem dele era diferente, o jeito dele era diferente, repreendendo organizações e sistema. Quão diferente era o irmão Brana das demais denominações. Tão diferente era Osmar Brana das demais denominações da mensagem. E quão diferente é a noiva das demais noivas que estão dentro desta mensagem, se querendo passar por noiva. Quão diferente. Olha, Jesus era diferente das denominações do seu dia. Ele apontava de volta a ele. Ele gostaria de segurar isto por um momento. Eu gostaria de segurar isto por um momento. Eles apontavam por cima de seus ombros, de volta através do tempo, e dizia: somos discípulos de Moisés. Discípulo de Jesus seja tu. Eles passam por cima de Osmar Brana e diz: somos discípulos de Brana, mas não somos discípulos de João. Eles voltam. Agora eles pegam um pedaço de um CD que ele colocou. Não deixe que essa doutrina, depois da minha morte, aconteça de só me ouvir e não ouvir os demais pastores. Aqui você está ouvindo quem? Mas você já parou quem é que está aqui? Não é o mesmo que está em Osmar Brana, porque o mesmo que estava em Osmar Brana não discorda de sua mensagem. O que está em você é o mesmo que estava em Osmar Brana, e o que estava em Osmar Brana era o mesmo que estava em Brana, que desceu ali no Monte Pôr do Sol, é o mesmo, não discorda. Deus não discorda de sua palavra. O irmão Brana nunca corrigiu uma coisa certa, ele corrigiu as coisas erradas. Pastor Osmar nunca corrigiu uma coisa certa, ele corrigiu as coisas erradas. E a esposa de Cristo, ela não corrige as coisas certas, ela corrige as coisas erradas. Quando está errado, isto é Deus, tem que ser corrigido, tem que ser posicionado. Então, eles não perceberam quem era. Olha só, de volta através do tempo, dizia: somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus apareceu para Moisés na sarça ardente. Nós sabemos, ele sabia, eles conheciam a história de Moisés, mas eles não conheciam o Deus de Moisés. Eles contam a história de Brana, mas eles não conhecem o Deus de Brana. Eles não conhecem que Cristo é Brana.
Eles conhecem João, esses pregadores, esses crentes. Eles contam a história, eles conhecem, mas ele não conhece o Deus. Esse Deus que estava em João, ele tem que estar em você, ele tem que estar em mim, ele tem que estar nesse evangelista, nesses pastores. Nós não estamos olhando por cima do ombro de João e vendo só Brana. Nós não estamos só olhando o homem Osmar Bran. Nós estamos olhando este Deus Brandem de Osmar, que não era natural um homem olhar no tempo e ver tudo isso e juntar todos esses parágrafos que ele juntou para nós. Tinha que ser aquele mesmo Deus que abriu lá no Monte Pôr do Sol e deu lá naquele quartinho. Ele disse: se não fosse o Espírito Santo ao meio-dia passar e me revelar, eu não saberia o que era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o sétimo ele omitiu, porque o sétimo era ele. Amém. E como eu posso ver esta coisa se aquele mesmo Deus? Como você pode não ver essas coisas se aquele mesmo Deus está em você? Então você vai ficar na mesma sintonia, porque é Deus se movendo, é Deus te escutando, é Deus que escuta através de você, é Deus que crê através de você. Por nós não entenderíamos, por nós questionaríamos, mas como é a mente de Deus que está em você, você diz: eu creio. Eu não sei como eu vou sair daqui, você sabe? Eu não quero saber. Eu só sei que eu creio e que eu vou sair daqui, que você vai sair daqui. Você, através da internet, vai sair daqui. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Não sei como. Somos fracos? Somos humanos? Somos. Desejamos ser fraco? Não. Desejamos ser humano? Não. Queremos ser forte, mas Deus nos fez fraco como Abraão era fraco. Abraão enfraqueceu. Quando o irmão Brana falava de Abraão, era os dias dele. E quando Osmar Brana falava de Abraão, que fraco sem força, era que ele estava ficando fraco sem força. Olha os cultos lá. Olha os cultos lá do pastor no começo. E olha os cultos aqui para o final. Um homem posicionado, um varão perfeito. E é isso que Ele quer para nós, isso que Ele queria para nós. Agora nós estamos chegando a essa unidade de fé, de perfeição em Jesus Cristo, para podermos nossos corpos ser transformados. E antes dele ser transformado, nós vamos avistar essas teofanias, que elas já estão aqui. Só o eleito verá. Isso daí eles nem entendem. Não tem como entender. A teofania é a própria palavra. Não tinha como Deus tirar daqui se Ele não descesse. Não tinha como Deus salvar nós e descer. Ele teve que descer para nos salvar e nos santificar. Ele não santificou o mundo ainda não está santificado, o mundo ainda está no maligno. Aonde o mundo vai estar santificado é no milênio. Ele vai estar santificado, ele vai passar pelo período de santificação, que é 1000 anos de paz. Você quer paz? Então você tem que almejar esse dia milenial. Você tem que colocar no seu coração: não vai haver dor de coluna, não vai ter dor de cabeça, não vai ter dor no calcânio, não vai ter problema mental. Hoje você pode estar enfrentando até problema psíquico, mas eu quero dizer que a mente de Cristo não tem problema psíquico. Nenhum problema mental, psíquico, seja esquizofrenia, seja qualquer outro problema mental. A mente de Cristo não tem isso. Quando você para ouvir a palavra, você diz amém, porque não é a sua mente natural. A nossa mente natural não sabe como vai fazer, mas Deus já sabe como está sendo feito. E é só nós descansarmos em Apocalipse 10, do 8 a 11. Deixa eu terminar aqui. Eu nunca concluo uma mensagem, eu sempre deixo pela metade. Mas por que já está concluída? Eu não preciso querer enfeitar muito. Já está feito. Ontem eu pregando as 3 destruições, mas vai ter esse rapto, vai ter os 3 anos e meio de tribulação. Nós estamos na festa das bodas, 3 anos e meio. Aqui a tribulação, Moisés e Elias desce. E como eu já falei para vocês acham que o
presidente dos Estados Unidos vai recepcionar Moisés e Elias e vai colocar lá em cima e vai pregar? Nunca. Herodes colocou João Batista lá para pregar? Não. Pilatos ou qualquer um deles colocaram lá Jesus para pregar? Não. Colocaram para crucificar. Esses grandes homens que diz que estão esperando as próprias denominações, quando este homem vir, esses dois homens vierem, porque eles nem sabem o que eles estão falando. Quando esses homens vierem, eles vão chegar num só clamor para esses homens ser extirpados, mas eles não vão conseguir matar esses homens por 3 anos e meio. E esses dois homens vão morrer, eles vão conseguir matar no final desses 3 anos e meio. E não vão conseguir enterrar eles. Apocalipse 11. E eles vão trocar presente, Netanyahu vai trocar presente com todos os demais presidentes de alegria. Eu posso estar até enganado. Talvez ele aceite, talvez ele não aceite, mas me mostre quando o Osmar Brana estava aqui na terra, se o presidente, qualquer um desses, reconheceu ele. Veio, não, este é o mensageiro. Não reconhece, a igreja não reconhece. A igreja da América do Sul, quanto da América do Norte, não reconheceu Cristo materializado em uma carne. A igreja, novamente, da própria mensagem de João, não está reconhecendo. A sarça ardente, eles conheciam a história de Moisés. Assim é hoje, eles conhecem o Deus, eles alguma vez conheceram a palavra de Cristo, mas eles não conheceram a Deus que estava em Cristo. Eles só conhecem um fogo pintado na parede. Eles falam, o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, o novo nome de Deus é Brana, mas é um fogo pintado na parede. Eles nunca viram esse Deus de Osmar, porque se eles tivessem a presença desse Deus de Osmar, eles não estariam combatendo a voz do esposo, a voz de Cristo. Eles não estariam combatendo, porque eles nunca tiveram esta presença celestial. Mas pela misericórdia de Deus tem um povo que não é unida à igreja, que não é unida a sacerdote, mas que é preso somente nesta mensagem do dia. E que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo.